Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje aqui eu vou explicar para vocês o que eu faria se eu quisesse imigrar para um novo país, tá? A ideia aqui, galera, é mostrar um passo a passo e clarear mais esse caminho que é de você sair do Brasil, né? Eu acho que tem vários vídeos aí que as pessoas falam, mostram como que é a vida fora, mas ninguém mostra um passo a passo. Então, baseado na minha experiência, né, eu já moro aqui há 4 anos na Europa, então eu acho que eu tenho um pouco de conhecimento aqui para poder ajudar você e clarear mais o caminho se você tem esse objetivo. Então, vamos lá para o vídeo. Então vamos lá, galera, eu falo várias vezes aqui, tem vários vídeos aqui falando de, pelo amor de Deus, se você vai imigrar, migre de forma legal, né? Não é legal você imigrar de forma ilegal, porque, meu, isso funcionava 200 anos atrás, hoje não funciona mais. Essa ideia de querer morar fora na loucura, cara, é aquele negócio, né? Se você dá sorte pro azar, o azar é certo. Então vamos lá, eu montei esse passo a passo aqui porque eu acho que deixa mais claro quais seriam os passos que eu faria caso eu quisesse morar fora de novo, né? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, uma autoavaliação. Inglês. Como que você tá no seu inglês? Faça essa pergunta para você mesmo. Ah, eu consigo me virar em inglês? Se a resposta for não, eu aconselho muito você a treinar bastante, a você conseguir praticar o inglês de forma que ele seja fluente ou até mesmo um nível intermediário, porque o objetivo aqui é você ser entendido pela outra pessoa. Então o inglês, galera, ele é extremamente importante. Hoje em dia a gente precisa dele, não tem como fugir, mesmo se for para Portugal, você precisa falar inglês, tá? Isso é o básico de hoje. Se você quer evoluir na carreira, tem que falar o inglês, não tem jeito. Então, vamos lá. Precisa aprender o inglês. Bom, isso a gente já sabe, né? Mas, como? Eu acho que essa que é a pergunta mais importante aqui, né? Ah, Leandro, você sempre fala que precisa do inglês, mas você nunca dá uma dica de o que fazer para poder, de fato, aprender o inglês. Como que eu poderia aprender ou treinar começando do zero, né? Aqui eu fiz algumas opções, né? Se você não sabe nada, eu aconselho a começar com um cursinho. Faz um curso de inglês, tem o Duolingo também para começar a você ter tração no inglês. Então a minha recomendação aqui é, se você já fala um inglês intermediário, procura comunidades, né? Tem várias comunidades hoje na internet que te ajudam a treinar o inglês. Eu, inclusive, abri uma de expatriados, né? Se te interessar também, o link tá aqui embaixo na descrição. Então lá tem mais de 100 pessoas que moram fora já, têm o inglês fluente. Algumas pessoas são brasileiras, outras pessoas são gringas também. Então lá já é um start para você começar a praticar o inglês. Ah, Leandro, mas o meu inglês eu consigo entender, mas não consigo falar. Então você não consegue se comunicar, né? Então, tipo, não adianta de nada. A minha pro tip aqui, né, a minha dica de ouro aqui é: foque na conversação. A conversação, esquece gramática, tá? Pelo amor de Deus, tem gente que vai me odiar falando isso. Mas o foco aqui é a conversação, porque se você entender e ser entendido, é o que basta. A galera não fica querendo saber se você sabe conjugar o verbo ou não. É lógico que acaba sendo importante, mas não é mandatório, tá? Então não precisa se atentar a esses níveis de detalhe. E também a questão do sotaque, tá? Não precisa se preocupar, porque todo mundo aqui tem sotaque, então você não vai ser a única pessoa que vai ter o seu sotaque. Eu digo que às vezes é até a nossa beleza, né? Então não se preocupe com isso. Existe também um site chamado Omegle, ele é super conhecido para você conhecer desconhecidos, né? A maioria das pessoas lá falam inglês, então se você quer treinar, o Omegle, ele é um site para isso também, que vai te ajudar. E se você for uma pessoa desinibida, tem facilidade de conversar com as pessoas, vai ser melhor ainda. Beleza, então vamos lá. Inglês. Como que tá o inglês? Tá chuchu, beleza? Então beleza, a gente vai pro próximo item aqui, que ele é criar um plano racional. Aqui, galera, um plano racional, ele é
baseado no fato de que nada acontece do dia para a noite. Então aqui, galera, é o seguinte, vamos colocar os pés no chão. Uma mudança, ela é uma coisa gigante que acontece na nossa vida. Nada acontece do dia para a noite, então precisa ter um planejamento. Então é por isso que eu coloquei aqui o plano racional. Vamos supor que o seu inglês está bom, então planeje aí entre 1 e 2 anos, a partir de hoje, né, daqui a 1 ou 2 anos, que você realmente queira mudar. Então você tem uma janela aí de até 2 anos para você começar a criar o rascunho desse plano. O que você quer, qual país você quer ir, né, quanto que eu tenho de dinheiro, quanto que eu preciso para poder mudar para um país XPTO. Importante frisar aqui, galera, que cada país ele tem a sua exigência. Então, quanto mais cedo você souber qual que é o país que você quer morar, melhor. Eu vou dar um exemplo aqui do Canadá. O Canadá, galera, ele tem um esquema de Express Entry, né, que ele nada mais é do que uma forma rápida de você entrar no país, só que você precisa cumprir algumas coisas específicas. Esse é o site aqui do governo do Canadá, eu vou deixar o link na descrição aqui, e aqui, galera, nesse site ele fala tanto o custo quanto a expectativa de pontos que você precisa para conseguir aplicar, para poder passar e aplicar o seu visto. Importante aqui, ó, é que esse visto você só consegue aplicar e ele é válido por 60 dias. Então olha só que importante. Você tem vários documentos que precisa juntar e você, a partir do momento que juntou essa documentação, você tem até 60 dias para poder aplicar e aí receber a proposta e se é positivo ou negativo e aí de fato mudar. Então a janela é de 2 meses, mas você tem até 2 anos para poder se preparar. Então olha só como as coisas são diferentes. Esse é o exemplo do Canadá e com certeza vai ser diferente para os outros países também. Então pé no chão, qual país você quer ir, quais são as exigências, coloca no papelzinho, né? Coloca um bloco de notas lá o que você precisa e, planeja antes. Acho que esse que é o mais importante aqui. Uma das coisas que são legais também, e eu acho que vale muito a pena mencionar, é para você criar alguns checkpoints no meio do caminho aí entre esses 2 anos. Então vamos supor que o seu planejamento ele é para 2 anos, então todo mês você faz um checkpoint. Quanto de dinheiro que eu preciso até 2 anos para poder me mudar? Então, mês 1 eu junto, sei lá, X reais. Mês 2 eu junto X mais Y reais. Então eu vou ter, né, a soma desses dois. Mês 3. Então, planejando dessa forma, conforme os meses vão passando, você consegue ter uma temperatura da onde você está indo, se está indo na direção certa, se não está, se precisa corrigir, né? Enfim, então esse é o racional do planejamento. Põe tudo no papel, tudo que você precisa para esse país que você quer se mudar, né? Coloca tudo no papel e, segue à risca isso. Seguindo mais um pouco para frente aqui, não tem muito o que fazer, senão trabalhar, né? Trabalhar e juntar dinheiro. Aqui eu coloquei trabalhar e se preparar, porque, precisa sim ter um preparo psicológico. E aí eu vou te dar vários exemplos, tá? Um deles é que tem muita gente que se muda com o sonho de, eu vou morar na Europa e não sei o que lá. Quando vem pra cá, não tem família, não tem amigos, começa a se sentir sozinho. Tem o problema de não ter sol também, então você fica com falta de vitamina D e isso leva a um caso de depressão. E, tem gente que não aguenta e aí resolve voltar também para o Brasil. Então, prepara o seu psicológico, porque a mudança, ela envolve, ela é uma mudança de vida, não é uma mudança pequena. Então, se prepare psicologicamente para essa mudança, para também não sofrer depois as consequências. Existem alguns sites também que te ajudam a calcular o custo de vida, porque vai ser importante também para você saber quanto que você precisa nos primeiros meses depois que você se mudar, né? Porque vamos supor, você se muda e não tem emprego, você precisa se manter aí pelo menos 2, 3 meses com o dinheiro do Brasil.
E a relação, vamos por Europa, né? A relação real com euro, hoje ela tá bem discrepante, então precisa juntar bastante para você ter dinheiro suficiente para se manter aí por 3 meses. O Numbeo, ele é um site, eu também vou deixar aqui embaixo na descrição, que ele calcula para você o custo de vida. Ele tem uma margem de erro, né? Eu fiz uma busca aqui de Amsterdã, ele tem uma margem de erro, mas mesmo assim não é muito grande. Então você consegue ter uma base para você conseguir juntar. Então você tem um X aí, você tem um coeficiente aí do delta para poder saber quanto você precisa, beleza? Também, né? A gente tem o YouTube aqui, a gente consegue ter vídeos de pessoas que moram nesses países e muitas vezes eles falam coisas que funcionam, coisas que não funcionam, o que eles gostam, o que eles não gostam, e aí cabe você a colocar na balança o que vale a pena, o que não vale. Então uma coisa, por exemplo, que acontece muito aqui é que na Holanda, quase não tem sol. Pô, fazendo uma autorreflexão, não ter sol em um país é uma coisa que você estaria ok? Se você não tá ok com isso, muito provavelmente a Holanda não seria um país para você. Então fica a dica aí. Outra coisa que é muito importante para levar em consideração é acompanhar algumas notícias do país, porque dependendo do governo, muda e influencia também na questão da imigração. Tem governo que fecha a fronteira ou dificulta mais, tem governo que facilita mais. Então, quanto mais você acompanhar desse país, mais você consegue alinhar suas expectativas em relação à mudança. Uma outra coisa que eu coloquei aqui também que é importante é acompanhar o LinkedIn, porque, cara, a gente vai trabalhar no outro lugar, então é importante ver as vagas desse país para saber se ela está alinhada com o seu momento de carreira também. Então, se você estiver querendo crescer na carreira, dificilmente você vai sair do Brasil e vai para um cargo maior. Então também precisa ter isso em mente. Ou você vai fazer um movimento lateral, ou você vai fazer um downgrade. Você vai entrar em uma posição menor do que a que você estava no Brasil. Então isso é importante também frisar. Ah, Leandro, mas é sempre assim? Não, mas a maioria das vezes é. Por quê? Tem diversos motivos. Primeiro, você é novo no país. Segundo, seu networking não tem ninguém que você conhece aqui. O seu histórico profissional está em outro país. Você trabalhou às vezes em empresa que nem é conhecida no país que você está querendo morar. Então tem vários fatores que deixam de fato os recrutadores, não vou falar com um pé atrás, mas pelo menos eles falam assim, bom, acho que essa pessoa não tem experiência, então vale mais a pena colocar ela num degrau abaixo para a gente sentir a temperatura. Não se preocupe com isso, tá? Não é uma coisa preocupante, porque existem casos de pessoas que performaram tão bem nesse nível abaixo, quando fizeram a mudança, que em 3 meses eles voltaram para a posição atual. Então, e às vezes até mais, até acima. Então não leve à risca isso, mas tenha em mente que isso pode acontecer. Aqui outra coisa importante é acompanhar aí os checkpoints à risca. Acompanha isso aqui à risca. Cada item desse aqui à risca, porque é com base nesses checkpoints que você fez lá no plano que você vai ter uma noção mais ou menos se você está chegando perto ou você precisa corrigir a rota. É nesse momento que você sabe o quão longe ou quão perto você está. Isso é importante porque daí evita frustração também, né? Seguindo adiante, outra coisa que é importante é você se preparar. Prepare-se, mas no nível mais, eu diria até que psicológico. Por que eu falo isso? Cultura. Galera, eu acho que cultura ele é um dos fatores mais importantes para serem levados em consideração, porque mesmo se você sai do Brasil e vai para Portugal, a cultura é diferente, é muito diferente. Eles têm uma forma de falar diferente, eles têm uma forma de viver diferente. Eu já fiz alguns vídeos aqui, inclusive shorts, falando que, muita gente que vai para Portugal, eu dou o exemplo de Portugal, que eu acho que é o mais simples, né? Mas tem muita gente que se muda para lá, se frustra e tenta implementar a cultura brasileira nesses lugares. Daí é onde acontece a xenofobia,
é onde acontece essas coisas, e aí a pessoa fala assim, mas ninguém gosta de brasileiro, vou voltar porque ninguém gosta. Tipo, não é que a pessoa não gosta, é que você tentou forçar uma situação ou uma cultura onde não tem fit. E isso acontece, tem muita gente aí que, né, fica batendo nessa tecla de, eu quero escutar música alta, quero ir pra praia e fazer o meu churrasco na praia, meu franguinho frito, tipo... Não é uma coisa que eles estão acostumados, então acaba gerando um certo desconforto. Desculpa, mas a realidade é essa, né? Aceite. Outras coisas que precisam ser levadas em consideração é a questão do aluguel, né? Hoje a gente sabe, acompanhando a notícia, né, como eu falei, hoje a gente sabe que o mercado imobiliário aqui, na Europa no geral, ele está na estratosfera. Então isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção também e levar em consideração, porque às vezes, mesmo tendo em vista dos números lá do Numbeo, do site, às vezes, 2 anos depois, muita coisa pode mudar. Eu fiz um vídeo recentemente falando do exemplo de Portugal, que há uns 3 anos mais ou menos, quando a gente morava lá em Portugal, o aluguel era cerca de 700 euros. 3 anos depois, 1.600. Mais do que dobrou o aluguel, então isso tem que ser levado em consideração também. Puxando o gancho também da cultura, tem a questão da adaptação, então quanto mais adaptável a gente mais fácil fica sendo a inserção nessa nova cultura, né? A gente precisa abrir a mente, não tem jeito, precisa abrir a mente, porque é só assim que a gente cresce. Aqui eu coloquei também networking, seguros, mercado, clima, né? São várias coisas que também precisam ser levadas em consideração, afinal de contas, a gente está levando a nossa vida para esse novo lugar, né? Então, saúde vai ser diferente. Aqui na Holanda, por exemplo, o seguro ele é obrigatório, então tem um site que precisa, você consegue fazer comparação, né, dos planos, é muito complexo. Bom, para quem não conhece é complexo, mas depois, né, você se adapta, isso acontece. Como que funciona o mercado, qual mercado é melhor, qual mercado tem as melhores promoções, qual dia da semana é melhor para poder comprar coisas, né? Então, por exemplo, mercado, a gente tem um mercado grande aqui, né, na Holanda, por exemplo, e tem mercados pequenininhos também. Tem quitandinha, tem mercados específicos indiano, tem mercados específicos do Suriname, tem de tudo aqui. É só você saber e aonde ir, só que são coisas que você adquire conforme o tempo vai passando. Eu adicionei outro item aqui também, o clima. Clima, galera. Clima é outra coisa que precisa ser levado em consideração, porque, eu achava que não dava nada, mas o clima aqui da Holanda é um exemplo, né, claro, mas é muito pesado você não ter sol. A gente tá acostumado com sol 24 horas. Não, 24 horas, óbvio que não. Sempre, né? Todo dia tá aquele sol esturricado, mesmo no inverno, eu lembro, às vezes em São Paulo lá, 30 graus no lombo, mas, bom, temperatura 30 graus eu ainda acho muito. Mas pelo menos um solzinho de vez em quando é bom. Aqui, cara, tem vezes que fica assim, meses nublado, você não vê sol. No inverno aqui é triste, né? As árvores tudo pelada, céu nublado. Então, aí você precisa achar prazer em outras coisas. Se você está acostumado a ir para praia, se você for para praia aqui, o esquema vai ser diferente, porque você não vai conseguir entrar na água, porque a água é muito gelada. Você vai ficar na areia, putz, é vento pra dedéu, daí o vento também atrapalha, você tem que ficar se protegendo toda hora, às vezes não vale a pena também. Daí você tem que ir pro quiosque, aí o quiosque você vai gastar dinheiro. Então são várias coisas que você precisa levar em consideração para de fato, né, para saber se você vai ser feliz ou não nesse lugar, porque eu acho que o objetivo é ser feliz em algum outro lugar, né? Porque quando a gente está buscando uma mudança assim de vida, é para melhorar de vida. Então fica a dica aqui. Seguindo adiante aqui, eu separei uma lista de alguns erros comuns aí que eu vi acontecer demais, né? O primeiro da lista, eu não preciso nem falar, que ele já é autoexplicativo, que é a questão das diferenças culturais. E aí eu vou falar uma coisa, não é só a diferença cultural, você e o país que você está indo morar. Eu tô falando também da diferença cultural no geral, porque quando você vai para esse país, Portugal, Alemanha, Europa no geral, normalmente você vai ter vizinhos árabes, você vai ter vizinhos que são do Egito,
da Turquia, Turcomenistão, vai ter gente do mundo inteiro. E elas têm a sua própria cultura, a sua própria forma de viver. É você entender a diferença que eu acho que enriquece mais, e é por isso que eu falo que se você tiver a mente aberta a absorver essas culturas, entender que, pô, mas fulano de tal é turrão, beleza, é a parte da cultura dele, faz parte, não tem o que fazer. Então é entender que a gente vive nesse ecossistema maluco aí de várias nacionalidades diferentes. Uma outra coisa que é importantíssima e é um erro, eu não sei se é um erro, talvez seja um erro, negligenciar a rede de apoio. A rede de apoio é uma coisa que é extremamente importante, porque nós, seres humanos, nós somos seres sociáveis, né? Então a gente gosta de socializar. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas o mais importante é você ter quem contar, né? Imagina, você vai fazer uma mudança de casa sozinho, como que você vai pegar essas coisas aqui sozinho, né? É legal você ter um amigo para poder te ajudar, trocar uma ideia, às vezes tomar um gorozinho depois, né? Enfim, então a rede de apoio, ela te ajuda a manter o psicológico aqui, ó, tinindo. Outra coisa importante é não ter dinheiro suficiente. Então, essa parte do planejamento, né? Por isso que eu coloquei que seguir à risca aqui os checkpoints, ele é importante, porque você consegue saber a temperatura do quanto de dinheiro que vai faltar ou não, né? Tem muita gente que negligencia, inclusive acredita em grupos de Facebook, que inclusive é um dos erros aqui, que acha que eu vou só me mudar e aí as pessoas vão me ajudar. Meu, a galera não é tão legal assim não, viu? Já vai tirando o teu cavalinho da chuva, porque não é assim que as coisas funcionam. Muita gente acredita aí, né? Obviamente eu não quero desmerecer o sonho de ninguém, mas por isso que eu falo, quando for se mudar, se mude certinho, né? Pô, passo a passo, se planeja. Hoje em dia a gente tem um monte de informação aí na internet, então fica até mais fácil de você colocar no papel e caneta o que faz sentido e o que não faz. Então não acredite também em grupos de Facebook, tá? Então acho que essas coisas estão relacionadas. Por fim, e não menos importante, pular etapas. Meu, não existe caminho fácil, né? Se tá fácil, tá errado. Então não pule etapas. Eu acho que se você seguir um passo a passo aí certinho, fazendo o planejamento correto, cara, eu tenho certeza que vai dar certo e você vai conseguir se mudar. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Esse é o passo a passo que eu fiz aí com base na minha experiência, tá? Se eu esqueci de algum passo, me comenta aqui embaixo aqui o que você faria, quais são os passos que você faria para poder se mudar. E se você tá querendo se mudar, comenta aqui embaixo também qual é a sua maior dificuldade, que aí eu vou comentar aí e vou tentar te ajudar a direcionar um caminho para você, beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu e assistiu até aqui, deixa o like, ajuda bastante a gente que está começando, tá? O canal é pequenininho, então quanto mais você assistir e interagir aqui, mais o YouTube vai entender que outras pessoas também gostariam de ver esse vídeo, então ele vai, né, ventilar esse vídeo para outras pessoas, e aí um ajuda o outro. Então eu só tenho vocês aí para me ajudar, né? Por isso que eu tô pedindo aqui, curta, compartilha, comenta e segue o canal. Se você gostou, segue o canal, que aí vão ter mais vídeos como esse, beleza? Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu!